As Voragens do Pecado. Capítulo 2. Núpcias, parte B. Alguns dias depois, pelas 9 horas da noite, realizava-se com efeito o enlace matrimonial do capitão príncipe Luís de Narbonne, conde de S, com a jovem condessa Otília de Louvigny-Reymond. A cerimônia decorrera simples e nada concorrida por exigências da noiva. A um canto da igreja, quase totalmente imersa em penumbra, estarrecidos ante o que viam e a que assistiam desde alguns dias, Gregório e dama Blandina conversavam entre murmúrios tão discretos que antes pareciam adivinhar os pensamentos um do outro, que mesmo externar ideias por intermédio de palavras. Creio que a infeliz menina enlouqueceu de dor após o massacre da família a quem venerava. É tão jovem ainda para a intensidade dos sofrimentos. Deixou os risos da infância à frente dos cadáveres dos pais e dos irmãos, suspirou dama Blandina com amargura. Não compreendo mais o que se passa. Errou quando se arvorou em vingadora. Erra quando se dá em casamento sacrilégio sob o nome que não é o seu, o assassino da própria família. E dizer-se que eu a vi nascer e crescer adorada por aqueles nobres corações que não mais existem, lamentou Gregório, cujos olhos se nublaram de discretas lágrimas. A menina, de angelical que fora, tornou-se voluntariosa, ríspida, intimorata, audaciosa, verdadeira expressão do mal. Repele conselhos e sugestões prudentes que tentam protegê-la contra o abismo que para si mesma está cavando. Sim, dama Blandina, não compreendo. E por isso mesmo, como tenho responsabilidade perante a minha consciência e a memória dos meus infelizes amos, apelarei para o concurso de alguém bastante inteligente e poderoso para tudo poder compreender e resolver melhor do que eu. Refere-se ao príncipe Frederico? Irá vê-lo porventura? Sim, dama Blandina, eu já o deveria ter feito bem antes. Coibiram-me, no entanto, 3 poderosos fatores. O respeito devido às vontades e às ordens da herdeira dos meus saudosos amos. O temor de vê-la expor-se em Paris, agitando-se na temerária aventura que estamos presenciando, completamente só e desamparada em qualquer auxílio e reconforto amigo. E o estranho fato de não ver o príncipe Frederico interessar-se por ela em face dos acontecimentos. Todavia, diante daquilo a que assistimos, irei à Baviera. Repugnava a Blandina e a Gregório viverem sob o teto de um inimigo da sua fé, o qual fizera derramar o sangue generoso de tantos dos seus irmãos pelo Evangelho. Não se sentiam suficientemente fortes ou generosos para calcarem nas profundezas da alma a repulsa que sentiam pelo dever de apresentarem um respeito e uma consideração diários quanto a razão e o coração lhes autorizavam o afastamento para bem longe daquele algoz de huguenotes, o qual tantas desgraças semeara ao redor dos próprios passos, com o fanatismo religioso, muito embora cumprisse ordens recebidas de autoridades a eles superiores. Conquanto os 2, dignos de serviçais até então, se curvassem às exigências da infeliz Ruth, cuja sanidade mental se diria obliterada por uma irreparável insensatez, agora, verificando que esta exorbitava das próprias inconsequências, se negavam a acompanhá-la, a fim de a servirem sob um teto considerado inimigo, o qual nem a própria teria direitos de habitar, visto que o matrimônio fora realizado entre Luís de Narbonne e Otília de Louvigny-Reymond, que não mais existia sobre o mundo dos vivos e que seu verdadeiro nome era Ruth de Bretencourt de la Chapelle.
Em vão, a suposta Otília expôs a ambos os planos para a perda de Narbonne. Em vão, confiou à sua discrição os entendimentos com a rainha às vésperas do enlace, para o ataque ao detestado capitão. E inutilmente lhes explicou que o casamento, tal como fora, entrara nos planos da rainha como o meio mais seguro e mais suave de abatê-lo, visto que, frágil, não se poderia revoltar contra tão poderosa personagem, senão se utilizando de mil intrigas, insídias e dissimulações, pois que a própria Catarina não poderia, sem muito escândalos e dificuldades, anulá-lo conforme desejaria, porquanto se tratava de uma personagem considerada grata ao clero e ao próprio rei. Sinceros e honestos na própria crença, assim como no respeito ao Evangelho, os dois servos não compreendiam aquela singular vingança, como também se apavoravam ante a frágil menina, que levava a própria audácia ao sacrilégio de simular o ato sagrado do matrimônio, confessando detestar aquele a quem se unia. Ainda uma vez, advertira Gregório algumas horas antes da cerimônia. Fujamos, mademoiselle. Tremo ao prever os acontecimentos nos dias em que fordes descoberta, porque não há dúvida de que o sereis. Uma situação como esta, anormal, insustentável, não se poderá equilibrar por muito tempo. Pensai em nós outros, se não quereis pensar em vós mesmo. Sofreremos todos como vossos cúmplices e que em verdade somos. E Blandina: detende-vos, menina, que ainda é tempo. Não tripudieis sobre as coisas santas. O matrimônio é um sacramento, e seja qual for a lei sobre que se realize, será respeitável e digno da nossa veneração. Como podeis utilizar um sacramento para motivos de vinganças? Oh, gargalhava ela, excitada por estranho nervosismo. Não compreendestes ainda, querida senhora, que não existirá nenhum consórcio, visto que é Otília de Louvigny que se casa e não eu, e que Otília já é morta? O Senhor não proclamou a vingança, mas o perdão. Não posso perdoar, não posso, dama Blandina. Bem quisera atender-vos, mas é impossível. Confesso-vos, cheias de pejo, que seria grato poder amar Luís de Narbonne. Tão gentil ele é dentre todos os fidalgos do meu conhecimento. Mas não posso, e terei de me precipitar no castigo que lhe infligirei, porquanto se retardar, arriscar-me-ei e não poder fazê-lo jamais, porque, quem sabe, o coração poderia atraiçoar-me. Eu poderia, afinal, aceitar vossos conselhos e perdoar. E como deixaria impune o carrasco dos meus entes amados? Ademais, prendo-me a um sagrado juramento. Bem o sabeis, Blandina e Gregório. Somente as forças das trevas presenciaram tal juramento, querida menina. Deus reprova-o pelos mandamentos da lei. E se a ele fugirdes ao juramento, obedecereis a princípios cristãos, porque praticareis o verdadeiro ato de amor ao próximo, no que possui ele de mais elevado e meritório. A infeliz cobriu o rosto com as mãos e prorrompeu em pranto cruciante, exclamando, por entre dolorosas expressões de desânimo: não posso, dama Blandina, não posso. A sombra de Otília me impele irresistivelmente para este pavoroso destino, e eu não me poderei esquivar. Terei de prosseguir nesta aventura sinistra até a completa destruição de Narbonne. Otília manda-me torturá-lo por amor, tal como a morte de Carlos, às vésperas das suas bodas com ele, até hoje tortura o seu coração. Confesso que por vezes chego a lamentar que fosse precisamente ele, Luís, o algoz de minha família,
pois eu, vergonhoso seria dizê-lo, de bom grado o teria amado, tão terno e tão amigo, se vem apresentando desde o primeiro instante. Mas não importa que eu mesma sucumba nessa missão ingrata que minha Otília a mim confiou. De que me valeria viver destituída de minha família e de... Conclui a frase, pobre criança. Oh, não, não posso concluí-la. Seria vergonhoso demais. Seria demasiadamente odioso eu mesma ouvir-me proferindo o maior dos sacrilégios que um ser humano poderia cometer. Fugi vos outros, deixai-me. Eu mereço a morte, mereço o suplício, o cárcere, a ignomínia, pois que pertenço às trevas. Ide para a Alemanha, ide, deixai-me entregue a este singular destino. Minha alma perdeu-se nas trevas do pecado, desde o dia em que Luís de Narbonne ordenou o massacre dos meus. E novamente, ocultando o rosto entre as mãos, como sentindo o pudor afoguear-se as faces à frente de quem a contemplasse, recolheu-se ao seu aposento, passando horas seguidas a sós, desolada, ansiosa, submersas nos pegos dos próprios pensamentos acionados pelas inspirações trevosas da amiga morta em seus braços. Gregório e Blandina, porém, não fugiram. Fiéis ao dever de zelarem por aquela que lhes fora entregue pelo destino e pela consciência em circunstâncias percussientes. Continuaram, portanto, no palácio Raimundo, alertados para qualquer emergência grave que esperavam a cada momento, afetuosamente, velando aflitos e inconformados pela menina que lhes era tão cara. Ora, justamente no dia dos esponsais da sua jovem ama, pela manhã, quando ainda uma vez se verificava a conversação que acabamos de relatar, Gregório pedira licença para com ela se entender sobre assuntos particulares, e foi direto ao alvo. Mademoiselle de la Chapelle, uma vez que no momento não necessitais tão de perto minha presença, e já que haveis por bem rejeitar meus conselhos quanto aos graves acontecimentos que a todos nos surpreende, rogo-os permissão para visitar meu berço natal, na fronteira do além-remo. Possuo ali alguns interesses que desejo regularizar e que não me foi possível em ocasião oportuna em vista da nossa retirada precipitada de La Chapelle. Supondo que o velho servo alemão desejava pôr-se ao abrigo dos acontecimentos melindrosos que se seguiriam ao seu casamento, os quais tudo indicava que seria um assaz importante, a jovem face compreensiva, não o retendo junto a si. Respondeu, portanto, bondosa e tristemente: Vai, meu caro Gregório, apraz-me conceder-te a liberdade que desejas. Leva, porém, Camilo e Raquel, que sem ti e sem a mim ficariam desamparados em Paris. Perdão, mademoiselle, não levarei meus filhos, visto que me demorarei alguns poucos dias apenas. Estarão ambos no palácio Raimond a vossas ordens, servindo à dama Blandina. Como quiseres e ser feliz. Preocupada como se achava preparando-se para uma visita à rainha, com quem se entenderia pela última vez acerca da ingrata missão que se impusera, a suposta Otília de Louveny não se animou a exigir-me inudicência sobre a anunciada viagem, satisfazendo-se com a sucinta explicação do dedicado servidor de sua casa. No dia imediato ao dos esponsais, Gregório efetivamente se punha em marcha, montado em bom cavalo e protegido por salvo-conduto fornecido pelo próprio de Narbonne, que coisa alguma seria capaz de negar a sua formosa prometida, o qual lhe pedira na véspera, ou seja, no próprio dia das bodas. Enquanto cavalgava pelas ruas de Paris, o servo alemão guiou o animal a pequeno trote, não desejando fazer crer aos observadores
que levava pressa na singular viagem. Deixando os últimos arrebaldes, no entanto, e ganhando a estrada real em direção ao nordeste, esporeou o cavalo e entrou a galopar com tanto vigor quanto permitiam as forças do mesmo. E assim foi que, alguns dias depois, transpunha o Reno, em vez de se dirigir à sua aldeia natal. Internou-se pelo coração adentro da velha pátria germânica, até os confins da Baviera, atingindo então o solar dos príncipes de G, antigos amigos dos Bretencourt de la Chapelle e irmãos de ideal religioso, como bons luteranos que eram. Ali chegando, solicitaram uma audiência do jovem príncipe Frederico, o qual recebeu sob o choque de inominável surpresa, visto que o supusera massacrado com toda a família de la Chapelle. Prontificando-se democraticamente a conferência, que se prolongou por 3 longas horas. Certificou-se então o príncipe de sua antiga prometida Ruth Caroline de la Chapelle escapara do morticínio do castelo, e que, ao contrário de todas as informações que a custo obtivera ao visitar o antigo solar depredado, vivia ainda e se encontrava em Paris, à beira de incomensurável abismo. Por sua vez, ficou Gregório ciente de que Frederico de G somente não partira incontinente a inteirar-se dos lamentáveis fatos, porque as notícias haviam tardado a chegar ao seu conhecimento, e que, ao partir para La Chapelle a colher informações cautelosamente, fora informado que Ruth falecera no castelo de Louvigny e que Otília se retirara desgostosa para Paris, e que do que fora aprazível solar dos Bretencourt de la Chapelle existiam as ruínas que agora contemplavam e sem nenhum sobrevivente. Ao findar da prolongada e patética conferência, Frederico de G, demonstrando no semblante os sinais de mais profunda preocupação, fez-se vir à sua presença o intendente da casa e ordenou: mande preparar uma viagem urgente e longa para amanhã ao alvorecer. Será necessário reserva de cavalos e uma carruagem resistente para ser usada somente ao regresso. Desejo viajar incógnito, sob o nome e aparência de algum burguês comerciante. Retire os brasões de todos os apetrechos, que deverão ser os mais rústicos possíveis. Obtenha indumentárias femininas para uma burguesa. Deixemos, porém, o príncipe amigo e seu modesto hóspede em preparativos urgentes para uma viagem que, aos olhos do intendente, trazia muitos aspectos de romanesca aventura de amor. E voltemos a Paris, antes que ali apareçam ambos, reencontrando Luís de Narbonne radiante de felicidade, ao lado daquela que supunha ser Otília de Louvigny e com a qual acabava de consorciar-se.